Olá, meus amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação muito grande poder ministrar a palavra de Deus ao teu coração, levando até você o conhecimento, a sabedoria, dentro daquilo que o Espírito Santo de Deus nos revela por meio da sua palavra. E estamos estudando aí o tema sobre a existência de Deus. Já fizemos algumas observações a respeito deste tema. E já falamos aí também sobre o título de quem é Deus, vimos alguns tópicos que nós falamos aí, que Deus ele é Espírito, ele é eterno, ele é luz, ele é um Deus fiel, ele é um Deus que é fogo consumidor, ele é um Deus criador. Fizemos algumas observações dentro desses tópicos. E hoje eu quero falar com você sobre a onisciência de Deus. E para falarmos sobre a onisciência do Senhor, eu quero ler com você dois versículos que se encontram no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 19 e 20, a qual diz assim: O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam um orvalho. Nós vemos aqui, meus amados, a palavra de Deus revelando a onisciência de Deus, e vem dizendo que com sabedoria o Senhor fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus e com conhecimento, os abismos se rompem. Então, para falarmos aqui sobre a onisciência de Deus, nós precisamos entender essas três colocações aqui: sabedoria, conhecimento e providência. Você precisa entender isso, que Deus ele tem sabedoria sobre todas as coisas, ele conhece tudo na tua vida, ele está vendo tudo, conhece tudo, e ele providencia tudo para você também. E para entendermos melhor sobre a onisciência do Senhor, nós precisamos olhar aqui para a criação. Quando Deus projetou criar o homem, ele pensou em tudo, amados. Não foi algo assim que ele fez sem pensar, ou foi pensando na hora ali e foi criando. Não, primeiro ele sentou, ele projetou, como eu falei com você sobre isso daí lá no vídeo que falamos sobre a criação, o Deus Criador. Ele projetou tudo e ele colocou isso daí no meu coração e no seu também, o desejo de projetar, como Jesus mesmo disse: aquele que vai construir uma torre, primeiro ele assenta, ele projeta tudo ali no papel para ver se vai ter condições de concluir, e Deus ele fez isso. Então tudo que Deus fez tem a conclusão. Tanto é que o povo de Israel, a história de Deus é a única história completa. Tem ali o passado, o presente e o futuro. Então Deus ele sabe todas as coisas. E aí, para projetar tudo, para criar todas as coisas, ele usou a sua sabedoria. E observa que a primeira coisa que Deus pensou foi o quê? Um planeta que fosse habitável para o homem. O único planeta que o homem consegue respirar normalmente é no planeta Terra. Se o homem vai para um outro planeta, ele precisa da ajuda ali de tanque de oxigênio para ele respirar. Mas no planeta Terra foi projetado para mim e para você vivermos nele e desfrutar de tudo isso que este planeta nos oferece. Então, pensando no planeta, pensando no homem, Deus criou um planeta que fosse habitável. E neste planeta Deus colocou também a gravidade, para que o homem permanecesse neste planeta, não ficasse aí flutuando para o ar. Você já pensou se não fosse a gravidade aqui, nós sairíamos flutuando para o ar? E Deus então pensou em tudo isso daí, amados. E ele pensou também no calor do sol, a qual é muito escaldante. E aí o que ele fez? Ele criou a atmosfera
atmosfera para filtrar 40% deste calor e a temperatura aqui se tornar agradável, se tornar aí uma temperatura de um ambiente agradável para o homem. E aí Deus pensou também no oxigênio, para o homem respirar, no gás carbônico para manter a temperatura da terra, e nesses benefícios todos. Então Deus não fez nada fora do conhecimento dele e nada sem pensar também. Veja a providência de Deus, como eu disse para você, onisciência é providência. Veja a providência de Deus para o homem. Deus criou todas as coisas primeiro, para depois criar o homem. Então eu vejo nisso daqui que Deus não faz nada do avesso. Tudo é perfeito, e as coisas de Deus na tua vida, ela é perfeita, não é nada do avesso, nem na contramão, nem uma coisa atropelando a outra, não, é tudo perfeito. Quando você deixa Deus conduzir tua vida e crê na onisciência de Deus, a tua vida começa a caminhar em uma direção perfeita. Deus, depois que ele criou todas as coisas, aí então ele criou o homem. E por que disso daí? Porque Deus sabia que o homem ia precisar de tudo que contém neste planeta, amados. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece o mais íntimo do teu coração, ele conhece. O salmista Davi diz lá no Salmo 139 que quando ele era substância ainda no ventre da mãe dele, Deus já havia escrito todos os dias de Davi. Então nós podemos ver que a onisciência de Deus inclui o conhecimento de todas as proporções que existem, amados. E nisso inclui que Deus é a origem e o final de todo conhecimento, porque tudo que acontece segundo os planos do Senhor. Por que eu falo isso daí para você? Porque Deus nunca é pego de surpresa, Ele já sabia que o homem ia cair no pecado, E dentro dessa perspectiva aí nós temos a seguinte ordem: antes de Deus criar todas as coisas, Deus traçou ali os planos do que iria acontecer. E nos planos de Deus estava, primeiro, criar a humanidade. A humanidade seria boa, seria abençoada, sem defeitos, sem mácula nenhuma. A segunda colocação que estava no plano de Deus ali era permitir a queda. Por que permitir a queda? Porque dependeria da escolha voluntária do homem. Hoje só comete pecado porque a pessoa quer. Deus nos deu ali a capacidade de escolher se queremos servir a Deus ou queremos viver no pecado. Então veja que se Deus não tivesse permitido o homem cair, não existiria adorador a Deus. O adorador é aquele que escolhe, independente do pecado, servir a Deus, E nisso daí, Deus nos deu a capacidade de escolher se queremos ser adorador ou se queremos ser pecadores, No plano de Deus também estava incluído ali eleger para a salvação algumas pessoas e deixar aí também os demais para a condenação. Paulo, lá em Romanos capítulo de número 9, versículo 22 a 24, Paulo vem falando ali que existe vasos de honra e vasos para desonra. 2 Timóteo 2, 20 e 21 fala assim que dentro de uma casa tem objeto de prata, objeto de madeira, objeto de ouro, uns para honra, outros para desonra. E ainda Romanos capítulo de número 1, versículo 24 e 25, fala assim que Deus entregou os pecadores às suas paixões infames. Então, ou seja, Deus criou pessoas para serem salvas e pessoas para serem condenadas também. E Deus nos deu a capacidade de escolher se nós queremos servir a Deus ou se queremos servir o mundo, se queremos ser salvos ou ser condenados, Então tudo depende da escolha que nós fizemos e que você possa escolher servir ao Senhor. Observe que Jesus fala para a samaritana lá no Evangelho de João capítulo 4, versículo 24, que Deus ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nos planos de Deus estava também de prever um redentor para aqueles que fossem eleitos, que escolhessem a Deus. E quem era o redentor? Jesus Cristo.
Nos planos de Deus estava também enviar o Espírito Santo para aplicar no coração dos eleitos, através da palavra de Deus, a redenção obtida por Cristo. Deus, ele não é filósofo, para ficar observando aí e obtendo conhecimento. Deus não faz isso daí não. Um dos aspectos aí da onisciência de Deus é a capacidade de conhecer o resultado de todos os eventos futuros que irão acontecer, sem que seja necessário qualquer condição de qualificação para isso daí, Ou seja, ele não fica observando os quatro cantos do universo aí para ver se tem alguma coisa acontecendo por lá para acrescentar informação ao seu conhecimento. Deus não precisa disso. O filósofo sim, fica analisando, observando para acrescentar conhecimento. Agora Deus, ele é o conhecimento, como eu disse para você. A onisciência de Deus é o conhecimento. Então, o conhecimento de Deus, ele é original em toda a sua criação, em tudo que acontece, amados. O teólogo Franklin Ferreira, para explicar a onisciência de Deus, ele usa um exemplo bem simples de uma pessoa derramando sopa. E ele diz ali que Deus não só conhece o fato da pessoa derramar a sopa, mas conhece também ali as suas emoções, a sua reação, o pensamento da pessoa quando ela derrama aquela sopa. Então Deus conhece todas as coisas. Davi, lá no Salmo 139, versículo de número 4, ele fala assim, ainda a palavra não me chegou à língua e tu já a conhece todas. Então veja que a sabedoria, a onisciência de Deus está em todas as coisas, amados. E eu quero citar aqui com vocês alguns relatos bíblicos para explicar para você o que é a onisciência do Senhor dentro da palavra de Deus e você aplicar na tua vida. José, ele foi vendido para os seus irmãos ali por uns mercadores que levou ele para o Egito, e ali no Egito então José passou a viver ali como escravo, sofreu, foi humilhado, foi acusado injustamente, foi preso, mas Deus levantou José para ser governador daquela terra e deu a ele sabedoria do que ele deveria fazer. E ali já estavam os planos de Deus, os propósitos de Deus. Iria vir a fome sobre a terra, mas José, com a sabedoria de Deus, conseguiu juntar alimento para os 7 anos de fome que viria. E aí quem vai então até o Egito buscar alimento? Os irmãos de José, que havia vendido ele como escravo. E ali então, quando José se revela aos seus irmãos, José fala assim para eles: olha, não foi vocês quem me mandou para cá, foi Deus quem me trouxe. Olha só, acompanhe comigo aí Gênesis capítulo de número 45, versículos 7 e 8. José fala assim para os seus irmãos: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Então José está revelando aqui: olha, foi Deus quem me trouxe. Amados, isso é a onisciência de Deus. O que eu quero que você aprenda com isso daqui é que Deus sabe de tudo na tua vida. Às vezes você tem reclamado da situação ruim que está acontecendo, das humilhações que às vezes você passa, mas amados, olha para José. Deus honrou aquele homem. Deus tinha ali um final para a história, um final abençoado, já era plano de Deus. Então Deus tem planos para a tua vida também. Deus já tem ali o final da tua história, e eu quero dizer para você que é um final abençoado, é um final que Deus vai te honrar. Creia na onisciência de Deus, Ele sabe o que está fazendo na tua vida. E eu quero levar você a refletir aqui também um outro acontecimento
a qual Isaías vem mostrando para o povo ali que só Deus tem o poder de prever o futuro. Deuses nenhum na face da terra tem o poder para isso, amados. Não fique iludido com previsão de futuros, não, porque só Deus tem o poder para isso. Olha, nós falamos aqui no vídeo anterior, Deus criou os astros, Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os planetas, foi para iluminar a terra, não para prever futuro do homem. E os astros não têm influência nenhuma na vida do ser humano. Só Deus, com a sua onisciência, pode fazer isso daí. Isaías, ele vem falando aqui para o povo daquela terra que os deuses deles não tinham poder nenhum para prever o futuro. Olha só, Isaías 41, versículo de número 21 a 24. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores para que atentamos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombramos, e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazei. Abominação é quem vos escolhe. Amados, o Senhor ele faz aqui a afirmação, dizendo que não existe outro Deus capaz de prever o futuro. Só Ele pode prever o futuro. Olha só, Isaías 44, versículo de número 6 a 8, diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Olha só Deus fazendo a afirmação aqui que só Ele, é Deus. Não existe outro Deus além dele, amados. Só Ele é o Senhor. E para mostrar que só Ele tem o conhecimento do futuro, é interessante isso daqui, porque Deus faz aqui uma afirmação que Ele levantaria um rei chamado Ciro, que libertaria o povo de Israel do cativeiro babilônico. Isso daí há muitos anos depois iria acontecer. Olha só, Isaías 44, versículo de número 28, diz assim, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações antes da sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então veja, amados, que Deus está prevendo o futuro, mostrando para o povo que Ele é o único que pode prever o futuro. E depois ali no final do cativeiro da Babilônia, aconteceu justamente isso que Deus preveu aqui. O profeta Jeremias, amados, no meio de um discurso contra os deuses daquela terra ali, ele
diz que foi o Deus de Israel quem fez a terra e o céu, né, com o seu poder, e firmou o mundo com a sua sabedoria e estabeleceu os céus com o seu entendimento. Olha só, Jeremias capítulo de número 10, versículo 12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estabeleceu os céus. E aqui nós vemos diante da onisciência de Deus, né, que Ele não só tem a capacidade de prever o futuro, mas também de prepará-lo. Então, o teu futuro foi preparado por Deus, né? A tua história está nas mãos de Deus. Só quem escreve a história sabe como ela termina, né? Então Deus sabe como a tua história vai terminar. E eu creio que o final da história de Deus para a tua vida é um final abençoado, né? Não cabe a nós querermos descobrir o futuro, não cabe a você pensar que é os astros quem vai revelar o futuro para você, nada disso. O teu futuro está nas mãos de Deus, é só Ele quem pode fazer acontecer. Para terminar aqui essa mensagem, eu quero levar você a pensar no seguinte: um certo filósofo, ele diz certa vez que Deus ele escreveu a nossa história a lápis e colocou uma borracha na nossa mão para nós apagarmos aquilo que nós não gostamos. Porque se Deus colocou só a borracha na nossa mão, como você vai reescrever? E por outro lado também isso daí nos mostra o seguinte, que aquilo que você apagar, só Deus tem um lápis para escrever de novo. Então não adianta você querer mudar alguma coisa na tua história, porque quem escreve ela é Deus. Ele sabe a maneira certa de nos corrigir. Veja que Deus usou o cativeiro babilônico para corrigir o povo, para tratar com aquele povo ali. E Deus vai muitas vezes usar também a aflição, as lutas, os problemas, a humilhação para tratar conosco, para nos corrigir. Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele tem o conhecimento de tudo. Ele escreveu a tua história. Deus te abençoe em nome de Jesus.